Glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus, queridos e amados, povo lindo do Senhor, ouvintes da Rádio Estúdio FM, como é que vocês estão, amados? Vocês estão bem? Espero que sim, todos nós, né? Estejamos debaixo da bênção e da graça do Senhor Jesus neste dia de hoje, e nós vamos meditar na palavra com muita fé, com muita convicção de que ela é fiel e verdadeira nas nossas vidas. Amém, queridos? A paz do Senhor, Fran. A paz do Senhor para você, que essa paz gloriosa, bendita, maravilhosa de Jesus esteja com você nesse dia de hoje, em todo o tempo. Que essa paz, conforme o Jesus falou, né? Eu vos dou a paz, não vou lá dou como o mundo a dá. É a paz de Deus. Aquela paz que você pode estar em guerra, mas você está em paz. O que importa é o seu relacionamento com Deus, porque Jesus veio para isso, né? Para fazer paz com Deus, para que o homem pudesse ter paz com Deus. Não é paz no mundo, não. O povo confunde Jesus, né? Pensa que ele é um hippie pacifista. Não, ele veio para nos fazer de nós a paz com Deus, porque nós éramos inimigos de Deus antes dele. Agora, mediante o sangue dele, oh, minhas queridas, Cidinha, me achou aqui, querida, Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Então, amados, nós precisamos dessa paz com Deus, né? Essa é a paz que Jesus veio trazer para nós. Então, vamos aproveitar, vamos ficar nessa paz bendita de Jesus, vamos aproveitar a bênção dele que ainda está sobre nós, porque a porta da graça está aberta, então você não perca seu tempo. Venha para Jesus, venha ter paz com Deus. E depois disso, você vai ter paz com o resto do mundo. Amém? Glória a Deus. Então vamos meditar, vamos orar primeiro, né? Eu oro daqui, você ora daí e a gente consegue alcançar o trono do Senhor mediante a nossa fé nele, né? Porque está escrito: Pai, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez nós te pedimos, ser conosco neste lugar, nesta programação. Clamamos pela tua presença aqui. Envia teu Santo Espírito sobre as nossas vidas agora, Pai. Na minha vida, na vida da Fran, na vida de todos aqueles que ouvem, depois daqueles que vão ver depois essa programação pela internet, ó Deus. Em nome de Jesus, ser conosco, não nos deixe, segura na nossa mão, venha me inspirar, Senhor, na palavra, que nada seja de mim, que caia por terra todo eu, mas que o Senhor venha falar aqui com o seu povo. Nos abençoe, nos guarde, nos proteja, porque na nossa confiança está no Senhor. Pai, nós não confiamos em homens, em carros e em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor nas nossas vidas. Por isso nós estamos de pé. Te agradecemos porque as suas misericórdias se renovaram nesta manhã e nós não fomos consumidos, ó Deus, porque o sangue de Jesus está sobre nós, fazendo paz com o Senhor. Éramos inimigos, mas agora nós temos paz contigo. Podemos adentrar diante da tua presença pelo vivo caminho da cruz e colocar diante do Senhor a nossa adoração, Senhor. O nosso louvor, entregar a ti, aleluia. E também colocamos, Senhor, os nossos pedidos. Tudo aquilo que precisamos, embora tu saibas tudo o que precisamos. Mas às vezes nós nos enganamos e colocamos diante do Senhor também aquilo que não precisamos. Mas tu conheces, Pai, a nossa fraqueza. Então, meu Deus, eu peço que cada um que está ouvindo, que tenha colocado diante do Senhor aquilo que pensa, que necessita e que pensa que necessita, que o Senhor responda do céu, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação, Pai, trazendo prosperidade, portas abertas, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus é o que te pedimos. Em nome de Jesus, já crendo na nossa vitória pelo nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, né, Cidinha? Bom dia, Pai do Senhor. Que o nosso Deus esteja verdadeiramente conosco, né? Neste dia de hoje, para nós meditarmos na palavra dele, uma palavra poderosa, como sempre. Fran de Deus, esqueci meu óculos. Pega lá para mim, lá no meu carro. Como eu vou ler, olhei aqui agora que não enxergo quase nada. Senhor da glória. Ó, pega, vai abrindo as caixinhas lá, tem 4, os de grau. Aleluia, meu Senhor, como que eu vou ler? Pera aí que a Fran já chega e a gente lê aqui, mas eu consigo ler mais ou menos. Hoje nós vamos meditar lá em Mateus número 7, capítulo 7,
A partir do versículo 24, Mateus capítulo número 7, a partir do versículo 24, o Senhor vai nos falar daquela passagem que todo mundo ama, né? A passagem do homem que fez a casa na rocha e na areia, onde Jesus nos ensina como é que nós devemos firmar a nossa fé, para aguentarmos, para suportarmos os dias maus que vêm, né? Porque os dias maus, meu querido, vêm na vida de todo mundo. Ele é para todos, os dias maus são, né? Conforme Jesus falou, basta cada dia ser o mal. Por quê? Porque o dia tem o lado mal. E a gente não pode pensar só porque nós somos cristãos, porque nós temos fé, nós somos livres das coisas. Não, nós estamos neste mundo. E Jesus falou, Pai, eu não peço que os tire do mundo. Ou seja, a gente vai ficar aqui, porque senão Jesus já tinha levado, já tinha acabado tudo, né? E a gente tem que ir pelejando com fé no Senhor, pedindo a graça e a misericórdia, a força e a proteção dele, né? Para que a gente possa vencer os dias maus. O dia que o Senhor... Oh, nossa! Eu tô vendo que eu chego. Senhor da glória. Vamos ver, cadê meus... Vamos ver se tem um limpo aqui, né? Achei um aqui, achei. Tá. Ah, esse aí também, mas esse aqui, vai esse aqui hoje. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Obrigada, minha querida. Então, vamos lá. Capítulo 7, a partir do versículo 24, diz assim. E todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Aleluia! E antes de eu começar, eu quero ler uma frase do meu amigo Paulo Tony, meu irmão lá do grupo, nosso grupo de estudos, que ele fala assim, ó. De tempos em tempos, uma avalanche doutrinária destrutiva se levanta contra o meio cristão para arrebatar o maior número de pessoas para o erro. Pois na tempestade, uns se agarram nas árvores, outros nos muros e outros são levados. Aleluia! Porque aqui também não está falando somente de coisas da nossa vida pessoal. Também está falando de coisas muito mais importantes, talvez, que é as doutrinas, os enganos, os erros que vêm no meio cristão para tirar a fé verdadeira do povo de Deus e tornar o povo de Deus muito fraco, né? Quantas doutrinas a gente vê, né, que vem e arrasa a igreja, arrasa o povo de Deus. Na verdade, tira a fé, né? A doutrina da teologia da prosperidade, que prega que todo mundo vai ficar rico, sendo que não vai, a Bíblia não fala isso. Mas foi aquela avalanche, né? Depois veio os coaching. Pega a Bíblia e você vira um coaching, um mero indutor de bons pensamentos nas pessoas. A Bíblia não é sobre isso, gente. Ela ajuda muito, tanto que eles usam a Bíblia, os coachings da vida, para fazer. Só que não é sobre isso a Bíblia, né? Agora vem a teoria da hipergraça, que você pode tudo, que Jesus te ama de qualquer jeito, de qualquer forma, e que tá tudo certo, a sua vida de qualquer forma. Não é assim. Então essas doutrinas, elas vêm, elas arrasam o povo, no meio do povo de Deus. Então quem é que vai permanecer firme, que vai superar tudo isso? Aquele que Jesus falou, não é, Cidinha? Essas teorias arrebentam o povo. E não prepara o povo para o tempo que nós estamos vivendo já, gente. Vivendo, né? O princípio das dores. Porque aí você não vai ter fé para suportar. Porque você foi criado numa doutrina que você vai ser liberto de tudo. Que Deus vai te dar vitória em tudo. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós teremos aflições. A Bíblia fala sobre as aflições. Foi o próprio Jesus que disse, né? Nenhum dos homens e mulheres de Deus ficaram imunes às aflições do mundo. Todo mundo passou, mas Deus deu vitória em todas elas. Isso é que é importante. E a nossa fé também não está baseada naquilo que vemos. Nossa fé está baseada naquilo que não vemos, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem.
Por quê? A gente não vê a vida eterna que nós teremos. Nós ainda não vemos aquilo que está preparado para nós, que Jesus falou. Eu vou preparar-vos lugar. Mas é pela fé que a gente acessa esse mundo. Né? A nossa fé não está baseada nas coisas terrenas. Maldito é o homem que só pensa nas coisas terrenas. Né? Foi o apóstolo Paulo que falou sobre isso. Nós seríamos o mais dos miseráveis dos homens se pensássemos só na nossa vida terrena. Não é. Então, tá bom? Então, vamos lá. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Só basta ouvir para ser firme na rocha? É fácil ficar falando, né? Tô firme na rocha. Quem é a rocha? É Cristo Jesus. A rocha é Ele, né? Lembra quando ele falou para Pedro? Pedro, tu és uma pedra. Tu és uma pedrinha. E sobre esta pedra aqui, sobre mim, né? Ele estava falando. Sobre essa grande pedra, eu firmarei a minha igreja. Então, a igreja do Senhor não está fundada sobre Pedro, não. Pedro é uma pedrinha, um pedregulho que Jesus falou. E sobre esta pedra, não estava se referindo a Pedro, estava se referindo a Ele mesmo. Eu edificarei a minha igreja. A igreja do Senhor é edificada sobre a pedra Jesus. Porque se fosse sobre Pedro, ela já teria sido destruída. E ela não é destruída porque ela é edificada no nome do Senhor. Sobre esta pedra, Ele edificou a igreja. Sobre Ele. Ele que é a pedra fundamental de todas as coisas. Ele é a rocha inabalável, não é? Então, só que eu vou te falar. Só ficar falando, eu estou firme na rocha, não vai adiantar nada. Por quê? Porque tem um detalhe aqui que a gente precisa. Para verdadeiramente estar firme na rocha. Que Jesus falou. Não sou eu que estou falando. Foi o próprio Senhor. É todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Tem que ouvir e colocar em ação as palavras que ele disse. Que foi que ele disse? Você sabe que ele está terminando aqui o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha. Ele está terminando com essa parábola aqui. Da casa sobre a rocha e sobre a areia. O que foi que ele falou antes? É que a gente precisa saber o que é que eu preciso ouvir e obedecer para que eu seja realmente uma pessoa firmada na rocha que vai aguentar tudo que vier. E vou aguentar firme até o fim, porque eu quero ter a minha salvação garantida. O que foi que Jesus falou sobre? Jesus falou que ele começou o sermão da montanha lá no capítulo 5, né? Ele começou falando das bem-aventuranças. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem, mentindo, dizendo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Aí depois ele vai falando, Jesus vai continuando. É só aqui no sermão da bem-aventurança dá pra gente perceber que a vida não é fácil. Mas vem bem-aventurado aqueles que suportam todas as coisas, né? Por causa da promessa da eternidade. Aí a gente suporta. E aí Jesus continua falando. Ele fala sobre a importância da lei de Deus, que ele não veio abolir a lei. Ele não veio abolir a lei, né? Tá escrito aqui. Aí tem gente que prega que Jesus aboliu a lei. Só que Jesus está falando aqui para nós que só é firme na rocha aquele que ouve e pratica estas palavras que ele disse anteriormente. Então, quem ouve e não pratica os mandamentos de Deus, não está firme na rocha, gente. Isso é muito sério. E esse povo da hipergraça que fica falando que Jesus aboliu a lei, sendo que ele falou, não cuideis, não pensem que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim fazer isso. Eu vim cumprir, eu vim planificar. Né? Porque em verdade vos digo que passem o céu e passem a terra, nem um tio, nem um jota dessa lei será tirado. Perigoso isso, meu Deus do céu.
Aí ele fala sobre as ofertas, Jesus fala sobre o adultério, ele fala sobre o divórcio, ele fala sobre juramentos, ele fala sobre amar os inimigos, ele fala sobre socorrer os necessitados, ele fala sobre a necessidade de nós termos uma vida de oração, de nós fazermos jejuns, de nós valorizarmos a riqueza, e ele vai indo, e ele fala sobre julgar o próximo, que não é para entender. Ai, não pode julgar, calma. Quando eu tô falando sobre a verdade, eu não tô julgando ninguém, não. Eu tô falando sobre a verdade, né? O pessoal entende errado, né? Porque é fácil fingir que um outro entendimento para a palavra de Deus. Aí ele fala sobre a necessidade da oração. Aí Jesus fala sobre a porta estreita e a porta larga. Aí Jesus fala pra gente tomar cuidado com os falsos profetas. E ele vai falando, gente. Aí, até ele chegar aqui. Quem ouve tudo que eu falei agora antes e pratica, esse é o que tem a casa firmada em mim. Firmada na rocha que eu sou. Entenderam? Então, não é só ficar falando, eu tô firme na rocha. Não, não foi isso que Jesus falou, não. Jesus falou assim, tudo que vocês... A todos aqueles que ouvem e praticam o que eu acabei de falar aqui agora no Sermão da Montanha. O que é o Sermão da Montanha? O Sermão da Montanha, gente, é um resumo da Bíblia, sabia? Do livro de Deuteronômio. Tem estudiosos que falam que é o resumo do livro de Deuteronômio, que é o lugar onde Moisés repete toda a lei para o povo que ia entrar na Terra Prometida, né? Ou tem gente que fala que ele é um resumo dos 10 mandamentos, a explicação dos 10 mandamentos. Isso é o Sermão da Montanha de Cristo Jesus. Ele explicou, ele resumiu o que é uma vida segundo a vontade de Deus, para que nós estejamos verdadeiramente firmados nele. E quando vierem os ventos das doutrinas falsas, conforme eu conversei com meu irmão Paulo, ou quando vierem os ventos das aflições, dos problemas, você está firmado em Deus. Você vai aguentar, porque você não foi firmado numa teologia de coaching, de prosperidade, de hipergraça, por aí vai. Não, você foi firmado na palavra. E o Senhor falou tomar cuidado com os falsos profetas, que está escrito aqui. E aí? Você está firmado na rocha? Você está firmado na rocha verdadeiramente? É a palavra do Senhor que guia você? Ou é falsos profetas? Ou você também vive de qualquer jeito? Você não obedece os mandamentos de Deus? Então, meus irmãos, é muito sério. Essa palavra aqui, da casa, ela resume todo o sermão da montanha. E o sermão da montanha resume toda a lei de Deus. Então, é muito sério isso aqui. E Jesus falou que só quem ouve e pratica é que está firmado nele. É que vai suportar os ventos e as tempestades que vêm. Não é? Essa história de rocha, gente, é tão séria. Você lembra quando Deus falou para Moisés, o povo estava lá no deserto, isso lá no livro de Êxodo. No deserto, o povo queria água, né? E Deus falou assim para Moisés. Tinha uma rocha, né? Incrível. O apóstolo Paulo fala sobre isso também. Tinha uma rocha que acompanhava o povo no deserto. Você sabia disso? Uma rocha caminhava junto com eles. Uma pedra, um milagre acontecia no deserto. Era só milagre com o povo, né? Então, essa rocha, Deus falou para Moisés assim, vai lá e fere a rocha, que vai sair água. Ele foi e feriu a rocha, saiu água, matou a sede de todo mundo. Ok? Passou um tempo, o povo reclamou de novo e Deus falou para ele, fale com a rocha, somente fale com a rocha, não é para ferir mais a rocha, para verter água novamente para o povo beber. Moisés foi lá, estava bravo com o povo, porque aquele povo tirava Moisés do sério. Quem é que não tira Deus do sério, né? Com as nossas reclamações, com as nossas indagações, com as nossas murmurações. Moisés foi lá, irmãos, e não falou mais, não bateu na rocha, e não falou, e Deus tinha falado para ele somente falar. Sabe o que aconteceu? Moisés não entrou na terra prometida. Moisés ficou, Deus não permitiu que ele entrasse, por causa desse detalhe, porque essa história de rocha é uma coisa muito séria. Quem é a rocha é Cristo. Ou você obedece ou você não entra na terra prometida. Na primeira vez, Deus falou, fere a rocha, porque Jesus veio pela primeira vez
para ser ferido, não foi? E por causa da ferida dele lá na cruz, na hora que o guarda lá de Roma enfiou uma lança aqui do lado dele, saiu água e sangue. Essa água e esse sangue que verteu ali para nos purificar, para nos salvar, para nos dar vida, não foi? Pela morte dele, ele nos trouxe vida. Mas na segunda vez, quando ele vier essa rocha, você pensa que ele vem para ser ferido de novo? Não, não. Ele não vem para ser ferido de novo. Na segunda vinda de Jesus, ele vem em glória. Ele não vem mais como cordeiro, ele vem como um leão. Portanto, é muito sério essa história da gente pensar que Jesus é para sempre aquele que nós podemos ferir. E toda vez que a gente peca, nós estamos fazendo o quê? Ferindo Jesus novamente. A Bíblia diz também, eu acho também que é o apóstolo Paulo, fala que aquele que volta para o seu pecado, crucificou Jesus de novo. Jesus te limpa, te liberta, depois você volta para o pecado, você é crucificado Jesus de novo. Vou até achar esse versículo. Vamos ver aqui. Ai, eu acho que era melhor você procurar para mim, que eu sou lerda. Quem volta para o pecado, crucifica Jesus de novo. Eu acho que está no livro de Romanos, se eu não me engano. Entenderam? Então, essa história de rocha é muito sério. Não é só ficar falando, eu estou na rocha, eu estou na rocha. Não, você está obedecendo para você verdadeiramente estar. E não adianta só ficar falando, porque quando a aprovação vem, você não suporta. E Deus não mente. Você vai colocar Deus de mentiroso, porque você não aguentou a aprovação? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram contra aquela casa, porém não caiu, porque estava... 6. Romanos 6, de 1 a 14. Romanos 6, vamos ver? Você vê que isso não é sério. Eu fico aqui falando as coisas, mas está escrito. É porque eu não lembro, irmãos, mas eu lembro tudo que está escrito. Tá bom? Romanos 6. De 1 até o 14. Do 1 ao 14? Sim. Vamos ver, cadê? Porque... porque vamos plantar. Tá falando tudo sobre pecado aqui, mas será que o versículo que eu quero tá escrito aqui nessa parte? Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum, né? Porque tem gente que fala que a graça é a teoria da hipergraça, né? Você pode fazer o que você quiser, porque a graça de Jesus é muito maior que todo o nosso pecado, com certeza. Mas Jesus, o Paulo está falando aqui, né? Você vai permanecer no pecado por causa disso? Claro que não, claro que não. De sorte que se fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo fosse ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. O homem, velho homem, não é esse, não é aqui ainda não. Quem volta para o pecado crucificou Jesus de novo. Você pôs assim? Então tá. Então, irmãos, estar na rocha é obedecer. É obedecer, é fazer a vontade de Deus, conforme tudo que está escrito neste sermão da montanha. A parte mais linda da Bíblia também é a mais cruel para nós, porque ela coloca uma espada sobre a nossa cabeça. E no que ela coloca essa espada sobre a nossa cabeça? Então, está em Hebreus. Hebreus 6. Exatamente. É Hebreus. Vamos procurar. 4 e 9. Hebreus 6? Isso. Que até que eu vou escrever aqui demora. Ai, Senhor, cadê o Hebreus, Jesus? Quem comete Hebreus 6, do 4 ao 9. Isso. Porque é impossível os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Você sabe que o autor de Hebreus está falando aqui que o que cai nem tem nem mais chance? É impossível que os que já uma vez foram iluminados, ou seja, quem caiu não foi iluminado.
Quem caiu verdadeiramente não conheceu Jesus. É o que ele está falando aqui, não sou eu. Ele está falando que é impossível quem conheceu o dom de Deus e as maravilhas do reino vindouro e tem a fé e a convicção na vida eterna, essa pessoa não cai. Porque se ela cair, ela não conheceu isso aí. Não sou eu que estou falando, é o autor de Hebreus. Inclusive, ele fala uma palavra muito forte, que ele fala que é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro e recaíram, sejam outra vez renovados para... Meu Deus, isso aqui é muito forte, gente. Inclusive, ele está falando que não tem nem perdão mais. Meu Deus, meu Deus. Você está crucificando Jesus de novo. É simplesmente isso aí. É simplesmente isso aí. Agora, você se coloque no lugar de Jesus. Eu sempre recomendo a pessoa fazer, sabe o quê? Assista aquele filme do Mel Gibson. Tenha consciência de que tudo aquilo que ele passou foi por tua causa. E na hora que você está pecando, ele está de novo no mesmo lugar. Se você é capaz de pecar. Eu sempre dou esta indicação para a pessoa. Porque você não vai ter coragem. Você não vai ter coragem de crucificar Jesus de novo, sabendo que tudo aquilo que ele passou, e ali no filme não passa nem 10% do que ele passou, né? Porque ali estava o pecado do mundo inteiro sobre Jesus. Entenderam? É isso aí. Forte, né? Acho que eu vou ter que meditar mais nessa palavra também, meus irmãos, para poder falar mais sobre. É muito, muito... Eu nem tenho capacidade para falar sobre esse capítulo de Hebreus. É muito forte. Aleluia, que Deus nos dê graça, né? Mas vamos ficar firme na rocha aqui. Então, você vê, nem Moisés entrou na Terra Prometida porque ele falou, fez uma coisa contra a rocha, contra Cristo. Agora, você acha que nós vamos ficar tratando Jesus de qualquer jeito e vamos entrar na Terra Prometida? Não vamos, não. Nós vamos ficar para trás. Deus deixou a história de Moisés para que a gente pudesse observar bem. Obedeça o que Cristo disse. Porque se você não obedece, você não entra na Terra Prometida. Deus falou para ele, fira a rocha na primeira vez, representando Cristo que viria a ser ferido. Beleza. Na segunda vez, não era para ferir, era para somente falar. Porque na segunda vez, agora ele é rei. Sabe por que Moisés não entrou? Porque estes homens todos, antes de Cristo Jesus, todos tiveram a revelação de Jesus. Todos tiveram. A revelação do Mashiach, né? Que é a palavra que eles usam. Todos eles tiveram a revelação. E quando Moisés fez isso, na segunda vez, ele feriu a rocha. Ele estava mostrando que ele tinha perdido a fé no Messias. Porque ele sabia. Todos os grandes homens de Deus sabiam de Cristo. Abraão sabia, Isaac sabia, Jacó sabia. E passou para todos os filhos. E passou para todo esse povo descendente de Jacó. O judeu. Eles tiveram revelações do Messias. Tanto que Jesus fala para eles, né? Jesus fala assim para eles, quantos que vieram antes de vocês queriam ver o que vocês estão vendo? Quantos queriam? E eles não puderam ver a mim, do jeito que vocês estão vendo. Jesus aparecia para eles, né? Sempre. Mas eles nunca puderam ter o contato físico do jeito que os apóstolos tiveram no seu tempo. E Jesus falou para eles, quantos queriam ver o que vocês veem? Mas eles não puderam, né? E agora? Então eles sabiam quem era Cristo. E quando nós sabemos quem ele é, a gente tem que tomar muito mais cuidado com a nossa vida. Com a nossa vida. Deus eterno. Não é fácil, né, irmãos? Mas Deus dá graça para obedecer tudo que ele falou aqui no Sermão da Montanha. Deus dá graça para nós sermos os bem-aventurados. Para nós entendermos, ele fala aqui, ó, exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão nos céus, né? E ele vai falando sobre a lei, sobre homicídio, sobre julgar, sobre adultério, sobre oração, sobre jejum, sobre amar o próximo, sobre amor às riquezas, e vai falando. Para chegar no final, ele fechar o Sermão da Montanha com isso aqui. Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Desce a chuva, correm os rios, assopram os ventos, vai contra a casa, mas a casa está firmada, porque essa casa tem estrutura e tem alicerces.
É assim, não é? Quando a gente vai construir uma casa, não sou construtora não, mas o mínimo a gente sabe, tem que fazer uma boa fundação. Uma boa fundação. Né? Antigamente, diz que eles procuravam a rocha, furava até achar a rocha. Onde tivesse a rocha lá, é que eles iam sustentar o alicerce da casa. Para quê? Para que a casa não sucumbisse. Você vê esses dias de enchente lá no Rio Grande do Sul, dava tanta dó, né? A água passando e as casas desmoronando. Assim, Jesus comparou a nossa vida a isso. A nossa vida é isso, é um desmoronamento de uma casa numa enchente. E nós temos que estar apercebidos. E aquele que constrói a casa na areia, ou seja, sem os fundamentos da palavra de Deus, aquele que tem a sua vida sem esses fundamentos, não suporta as provações. Ele abandona a fé. Ele acha que não vale a pena servir a Deus. Ele esquece que nós não servimos a Deus para esta vida. Ele pensa que nós estamos servindo a Deus só para ter bênção agora. Ele não entende de eternidade. A melhor oração que nós temos para fazer é: Senhor, coloque a eternidade dentro de mim. Porque só na hora que eu entendo sobre a eternidade é que eu vou passar pelo que tiver que passar. Porque eu estou esperando uma cidade celestial. Porque eu sou peregrino sobre essa terra. Porque eu não sou daqui. Né? Nós não somos daqui. Grave a eternidade dentro do teu coração. Para que você possa ouvir a palavra de Deus. E entender e suportar as provas. Né? Tem até uma música tão bonita que fala: eu não sou daqui, para casa voltarei. Né? Procura ela, Fran. Sabe qual que é essa? Eu não sou daqui, para casa voltarei. Ai, agora esqueci. Minha cabeça tá tão assim, né? Esses dias, sei lá. Mas é isso, meus queridos. Nós precisamos fundamentar a nossa vida na palavra. Quer um conselho? Volte no Sermão da Montanha, leia, medite. E fala: Senhor, eu preciso melhorar cada dia. Eu preciso entender a tua voz. Eu preciso ouvir. Eu não quero ser enganado por falso profeta, nem pela irmã Roseli. Que eu estava falando aqui, você não precisa ser enganado por mim, não. É o Espírito Santo que vai te dar discernimento sobre as coisas e você vai entender o que Jesus está falando. Mas o que ele está falando é muito sério. Aleluia! E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Deus me livre e guarde de ser uma escriba, né? Que só fala e não vive. Por que Jesus tinha autoridade para falar? Primeiro, porque ele é a própria palavra. Segundo, que ele vivia o que ele fazia, né? Porque uma coisa é falar, outra coisa é viver. E a gente só tem autoridade para falar sobre alguma coisa quando a gente vive aquilo. Às vezes, é deles o saudades da casa do Jefferson. Ah, saudades de casa, Jefferson e Sueli. Oi, irmã Cidinha, obrigado. Vem me buscar, eu achei. Vem me buscar? Será que é? É, vem me buscar. De Jefferson. É, e Suelen. E Suelen. Chama, vem me buscar também, Cidinha, põe aí pra mim. É lindo esse louvor, né? O pessoal da rádio fica com ele aí depois. E daqui a pouco eu também já estou encerrando, né? Pra Fran colocar louvores pro pessoal da rádio. Então é isso, queridos. Que Deus me livre também de ser só uma escriba, né? Tá, deixa eu continuar o que eu estava falando. É por isso também que às vezes a gente passa por muitas provações, para que você tenha experiência para falar pro outro. Para não falar só de ouvir falar. Não, você teve a experiência para falar, né? E Deus é fiel. Fique firme. De acordo com a palavra. Não escute falsos profetas. Mantenha sua fé no Senhor, né? Em Cristo Jesus, que é a nossa rocha. Não fira mais ele. Ele não veio mais para ser ferido. Agora ele vem para só falar e dar ordens. Então já vai se colocando nessa posição só de falar e não ferir mais Jesus. E não crucificá-lo novamente por causa da nossa volta ao pecado ou por causa do nosso pecado, né? Porque isso tira a salvação. Deus mostrou aqui com Moisés que ele perdeu a terra prometida porque ele desobedeceu a rocha. E é muito grave isso aí, muito grave. Queridos, que o Senhor nos abençoe, né? E nos dê graça para entendermos a palavra e andarmos segundo o entendimento que nós temos que ter, que é o Espírito Santo que nos dá. Quem é que vai nos dar esse entendimento? O Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus.
Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e que a nossa semana seja maravilhosa, cheia de vitórias, cheia de alegrias, né? E cheia de esperança, e que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, irmãos, nos esclarecer, para a gente não fazer coisa errada, para nós não perdermos a nossa salvação. Os dias são maus, né? Nós estamos vendo as coisas aí, esse calor intenso que nós estamos passando esses dias, não é normal. Isso é a natureza gemendo e falando com a gente. Deus fala, a gente não entende, então Deus vai mandar a natureza para falar agora. Eu estou voltando. E a natureza está gemendo e está falando. Com esse calor insuportável que nós estamos passando. Isso não é normal. É porque Jesus quer nos despertar para a verdade da palavra. Para que nós estejamos firmes na rocha. A Bíblia diz, lá no livro de Apocalipse, né? Que o sol vai queimar tanto que os homens vão blasfemar contra Deus nesses dias. Sabia? Mas nós não vamos blasfemar porque nós estamos firmados na rocha e nós aprendemos pela palavra que isso é para acontecer mesmo, que significa o fim, e vamos permanecer juntos com Deus. Não vamos blasfemar e não vamos desviar, porque a nossa pátria é celeste. Nós não somos daqui. Não somos daqui. Fica o pessoal da Rádio com Louvor, que você vai ver que é lindo. Né, irmã Cidinha? Deus abençoe a sua vida. Querendo Deus, até segunda-feira que vem nós estaremos aqui de volta para meditarmos mais um pouquinho na palavra. Volta lá no Sermão da Montanha e medite. Lição de casa para vocês. Meditar durante a semana no Sermão da Montanha. Beijo no seu coração. Querendo Deus, até segunda-feira que vem. Maranata. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Shalom, shalom.